Já está. Portanto, vantagens em entender então a linguagem médica. Vamos então agora à nossa matéria propriamente dita. Ora, cada profissão, médica, engenharia, o que deve ser, cada profissão engloba os seus conteúdos, em direitos de todas as leis, na medicina do corpo humano, os conteúdos, a sua linguagem própria e métodos próprios de experimentação, de investigação. No que a linguagem diz respeito, que é aquilo que aqui nos traz hoje, para uma maneira das pessoas escreverem, falarem, se exprimirem, para haver um léxico que faça sentido. Merecer existência própria, neste caso estou a falar de uma linguagem que é a linguagem médica, e que é transversal, a linguagens específicas têm que ter estas 5 características. Senão, não valem a pena. Têm que ser lógicas. O prefixo e o sufixo diz o que é a palavra. Tem que rapidamente descrever o que se pretende. É muito mais fácil eu dizer oftalmologista do que dizer o especialista dos olhos. Contem oftalmo ao olho, logista, especialista do que dizer o especialista dos olhos. Descrever rapidamente, e a lógica. Portanto, facilitar e poupar palavras. Sempre que possível, qualificar e quantificar. 1 quilómetro é mais que 1 hectómetro, é mais que 1 decâmetro, porque quilo é 1000, hectó é 100, deca é 10. Eu prefiro ter um computador com um disco de 1 terabyte do que de 1 gigabyte, porque é 1000 vezes mais. Mesmo que seja menos usual. Nós não estamos preocupados em que as linguagens sejam usuais. Usuais, falamos português entre nós e até podemos falar calão, e se é no dia a dia, podemos até dar pontapé na gramática. Agora, se eu quero uma linguagem específica, o problema não tem que ser usual. E o Zé Povo, que sem literacia, tem que perceber isto e quer entender as palavras e começar também, como eu dizia atrás, nos domínios da literacia da saúde. Não tem que ser uma linguagem vulgar. Por isso é que a linguagem interessa. E isto não sucede só com a linguagem médica. Fala-se muito hoje de literacia financeira, e com razão, e não é só a saber onde é que a gente aplica. Então, passou à frente, eu ainda estava a... As pessoas vão comprar a casa e não sabem o que é um spread, não sabem o que é uma taxa anual bruta. Cada métier tem as suas especificidades de linguagem e que nem todas têm que ser para os técnicos. Muitas delas fazem parte do conceito de cultura geral. Pronto. Portanto, eu não me ralo nada que a linguagem técnica, e neste caso a médica, seja invulgar. Reparem uma coisa. A palavra enxaqueca é uma palavra muito vulgar, geralmente mal usada. As pessoas têm dor de cabeça, sobretudo as mulheres, e dizem que têm enxaquecas. Umas vezes têm, umas vezes não têm. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza. Têm cefaleias. Porque cefaleia é a palavra que significa dor de cabeça. Cefaleia. 3 sílabas. Dor de cabeça. Sim. Epá. Poupam trabalho e saliva a falar decentemente. Para o povo, para o Zé Povo, digam dor de cabeça, coitadinhos. Se falei, ele não sabe o que é. Toda a dor de cabeça, por definição, é uma cefaleia. Portanto, um doente chegar ao médico, dizer eu queixo-me de dor de cabeça, e o médico escrever na sua ficha o doente tem cefaleias, isto não traz nenhuma mais-valia ao diagnóstico. Ele tem cefaleias, sei eu, é o que ele se vai queixar. Mas se o médico escrever enxaqueca, enxaqueca é um tipo particular de cefaleia. Já não estamos no sintoma, já estamos na doença. Cefaleias podem-se ter por traumatismo, por tumor craniano, porque isto, porque aquilo, por espasmo muscular, por torcicolo, por cefaleia. Desculpem, por enxaqueca. É uma cefaleia vasomotora. Isto é, o grau de conhecimento sobre aquele doente necessário para eu dizer que ele tem uma enxaqueca é um grau de conhecimento superior ao meramente descritivo do sintoma cefaleia. Mas para o povão, se o médico escrevesse cefaleia, eles acham que o médico sabe mais dele do que se o médico escrevesse enxaqueca, porque enxaqueca é uma palavra comum. Portanto, a questão aqui não está no ser vulgar ou não ser vulgar. E as noções quantitativas. Sei lá, fazia é falar, é o prefixo de negação, afásica é o doente que pura e simplesmente deixou de conseguir falar, diz é o prefixo de perturbação de ou dificuldade em, disfasia, dispneia, disfagia, dispareunia,
Disenteria, diz, fazia, fala ainda, mas com dificuldade. O outro deixou de falar. Cá está o conceito quantitativo. Febre, aqui é a palavra em si, não tem prefixo nem sufixo, todos sabemos o que é. Se for uma febrona altíssima, uma hiperpirexia. Hiper, muito, piros, fogo, muito fogo lá dentro. Portanto, a linguagem vai nos dar conceitos quantitativos e qualitativos. Hiper é de mais, norma é normal, hipo é de menos. Pronto. Eu gosto sempre, eu brinco muitas vezes, eu uma vez estava lá um curso para pessoas que eram candidatas a professores. Vocês vão se rir com o meu exemplo, mas eu gosto deste exemplo. Imaginem vocês que eu tenho. Havia uma professora de liceu, vocês amanhã eram professores aí de um liceu qualquer, agora diz secundário, portanto faz. Professores iam dar aulas e ia haver um teste. Um teste. E vamos imaginar que os alunos têm sempre uma carteira fixa ao longo do ano todo. Durante todo o ano estão sentados naquela carteira, naquela fila. E vocês não podiam ir tomar conta do teste e pediam-me a mim, ou pediam a um colega vosso, epá, vai-me lá substituir e tomar conta do teste. E diziam assim, olha, tem cuidado, que há lá um aluno, eles é uma turma que se porta bem, mas há lá um que é um malandrão, pá. O tipo, se tirares os olhos de cima dele, ele tem cábulas, ele copia, ele faz batota. Então, e quem é o aluno? É o, vou dizer um nome qualquer, é aqui a Ana Teresa, que eu estou a olhar para o nome dos alunos e estou a ver aqui as caras dos alunos e os nomes. É a Ana Teresa, que é ali uma malandra que vai usar cábulas e não sei o quê. Eu sei lá quem é a Ana Teresa nesta vida. É a Ana Teresa, é a Pancrácia, é a Pulquéria. Ela não tem escrito a Ana Teresa na testa. Embora seja esse o nome vulgar com que ela vulgarmente é conhecida. Mas porque os alunos se sentam sempre nas mesmas cadeiras, se esse professor me disser isto em linguagem de Excel, é o quarto aluno da segunda fila que não podes tirar os olhos dele, ou seja, é o aluno 4-2. O pai e a mãe dela, quando ela nasceu, não a batizaram de 4-2, mas para o efeito que eu pretendo, tomo nas tintas se é a Ana Teresa, Mariazinha ou Francisquinha. Ela é 4-2. É do aluno 4 da segunda fila que eu não vou tirar os olhos da frente. A linguagem é muito mais útil, ainda que menos vulgar. Claro, o namorado dela não lhe vai chamar anda cá ao 4-2, com certeza. Mas para o efeito que eu pretendo, sim. A linguagem tem os seus momentos para ser usada. E isto, como eu dizia atrás, vai-me poupar o esforço de decorar, vai-me facilitar o esforço de compreender as palavras, relacioná-las, compreendê-las, porque se eu vejo várias palavras, dispneia, disfagia, disartria, como disse atrás, epá, disenteria. Então o que é que mal dos intestinos, não conseguir falar, não conseguir engolir e não conseguir respirar. O que é que está aqui em comum? Perturbação de. Ah, pronto, diz. Ok. E saborear o conhecimento. É uma coisa importante a gente saborear e gozar o conhecimento. Ou seja, fazer ginástica mental. E é uma coisa que é um convite que eu vos deixo, é simultaneamente um convite, um conselho e um pedido, que sobretudo, em toda a vossa vida profissional e particularmente enquanto forem estudantes, tentem construir o hábito de decompor e interpretar etimologicamente cada vez que vos aparecer um termo novo na frente. Vocês, ao longo do curso, são bombardeados de palavras novas. Não marrem só, deixem-me falar mal, não encornem só. O que é que isto quer dizer? Diz dificuldade em fagia, fagos, comer. Ah, dificuldade em comer. Ainda não estudaste cirurgia, ainda não estudaste patologia do esófago nem da boca, mas já sabes o que é que quer dizer a palavra disfagia. E isto, as pessoas não gostam de usar os neurónios, só querem a cabeça para ir ao cabeleireiro e para o cabelo. Não pode ser. Depois, e pronto, e era isto que eu queria dizer, não vou gastar mais tempo aqui. Portanto, e isto é outro conceito muito importante. Pegando no exemplo que eu estava a dar, da disfagia, saber ou perceber, melhor dizendo, perceber o que é que uma palavra quer dizer, não significa que eu já saiba nada sobre o tema. Porque se eu disfagia, que é que quer dizer? Diz dificuldade em ou perturbação de fagos comer. Dificuldade em comer, e a gente usa isto para a dificuldade em engolir. O aluno ainda não estudou patologia do esófago, ainda não estudou patologia da boca.
Ele não sabe nada. Se eu lhe disser, fale-me sobre disfagias, ainda não sabe. Nem tem que saber. Mas já sabe o significado da palavra. E isto, por exemplo, dá para aplicar-se a isto. Divirtam-se aqui. Eu pergunto assim: qual das seguintes operações cirúrgicas apenas se pode fazer em homens? E qual se pode fazer em mulheres? Ora, segue-me. Há uma coisa que eu sei, ou vocês vão saber. Ectomia é o sufixo que nós usamos para extrair qualquer coisa do corpo humano. Se uma pessoa tem um cancro do estômago, se eu lhe tiro o estômago, fiz-lhe uma gastrectomia. Gastroestômago, ectomia fora. Se ele tiver, olha o que os otorrinos fazem às crianças, quando lhes tiram as amígdalas, uma amigdalectomia. Ectomia, tirar fora. Segmento. Segmentos, vocês vão estar na anatomia, os órgãos têm segmentos, são o pulmão e são o fígado. Portanto, tirar um segmento, seja ele pulmonar ou hepático, tanto se faz a homens como a mulheres. Então esta não é. Pexia. Vocês vão estudar que significa fixação cirúrgica. Uma coisa que está fora de sítio, está a andar para cima e para baixo, vai ser fixada. Orquitestículo. Então é esta. Orquitestículo. Porque ectomia já vimos. Óforo, óvulo, ovo, ovário. Bem, isso é para as mulheres. Que é a resposta à pergunta seguinte. Portanto, orquipexia. Vocês sabem o que é uma orquipexia? Nunca viram? Nem sabem como é que se faz? Nem sabem quando é que está indicada cirurgicamente? Mas responderam à minha pergunta. Porquê? Baseado em prefixos e sufixos. Era nesta afinação que eu vos queria pôr e começassem desde hoje ao longo do curso. É apenas uma questão de atitude perante as palavras. E oforectomia das mulheres, porque gastro é estômago, e o estômago tanto tem os homens como as mulheres. Ou aqui a mesma coisa com exames complementares de diagnóstico. Qual dos seguintes exames? Agora é ao contrário, se pode fazer nos dois sexos. Escopia é espreitar. Endoscopia. Aliás, a gente quando vê os filmes de ação com os submarinos, o submarino vinha à superfície da água e punha lá em cima o periscópio. Periscópio, escopar, espreitar à volta por cima do oceano, da superfície da água. Escopia, espreitar. Endoscopia, fundoscopia. Istro, útero. Então é das mulheres. Salpingo. Grafia, escrever o exame. Radiografia, eletrocardiografia, grafismo, não é? Ortografia, caligrafia. Grafia é escrever. Salpingo, escrever a trompa. Trompa das mulheres. Então, istro é das mulheres, que é o útero. Salpingo. Colpo, vagina. Colpo, hemorragia vaginal. Colpo. Então, nos dois sexos é a láparo. O que é láparo? Abdômen. Cirurgia bariátrica faz por laparoscópio. Hoje em dia as cirurgias abdominais são quase todas por via laparoscópica. Escopia, escopar, espreitar o abdômen. Mas vocês sabem como é que se faz uma histeroscopia? Não. Sabem como é que se faz uma laparoscopia? Não, mas responderam à pergunta. Porquê? Porque eliminam prefixos e sufixos. Isto é fundamental. Não é para fazer a porcaria das PEMs, do teste de terminologia daqui a uns dias, nem só para preparar a prática da manhã, que vamos para a vossa vida, para a vossa vida de estudantes, para a vossa vida profissional. O que significa que há três tipos de conhecimentos. O conhecimento operacional, o interpretativo e o etimológico, e é nestas aulas que estamos a falar do etimológico. Aliás, já atrás eu falei do conceito etimológico e aqui é etimológico. A palavra etimológica também tem um significado. O etaima, de onde vem a palavra etimologia em grego, é a verdade. Portanto, é a verdade escondida debaixo das palavras. Portanto, a análise etimológica, o etaima é a verdade, neste caso, o significado escondido da palavra, porque eu decomponho o seu prefixo e os seus sufixos. O conceito etimológico, conceito operacional, conceito interpretativo, já sabe que não vale a pena. E nem sempre os três conhecimentos são possíveis. Febre, como digo, não tem nada de etimológico, é a palavra em si. Se eu perguntar o que é exercício ou metabolismo aeróbio, o que é exercício ou metabolismo anaeróbio, aqui já posso ter os três conceitos. O que é o conceito operacional para dizer a um doente? Olha, se fizer este exercício assim de aeróbio, se fizer assim assim, já é anaeróbio. Expliquei interpretativamente. Eu sei o que é o oxigênio, os mitocôndrias, estou no domínio do interpretativo e etimológico, eu decomponho a palavra aero, ar, bio, vida. E então, embora a vossa geração, e depois disseram-me, ainda brincam com os Legos. Na minha geração brincava muito, e mesmo que não tenham brincado, toda a gente sabe que são os Legos.
As palavras podem ser vistas como um Lego, onde eu vou juntando pecinhas para fazer coisas mais como. Eu vou pondo prefixos e sufixos em cima uns dos outros, vou juntando como Legos e faço as palavras. E, portanto, eu consigo desmontar esta aparente bizarria das palavras se perceber isto. Portanto, quando eu vos digo, eu quero que vocês tenham o automatismo sem esforço perante um palavrão médico ou técnico de decompô-lo em prefixos e em sufixos. Este é dos exemplos mais antigos da história da medicina. Vocês já também estão no primeiro ano a estudar a história da medicina, como sabem. Temos aqui o nosso amigo que descreveu, Celso, que descreveu a inflamação. Pá, o Celso não tinha biópsias, não tinha medicina desenvolvida, temos em plena Grécia Antiga. Mas ele via que quer uma pessoa desse uma pancada com o pé e trouxesse o pé, ou quer tivesse uma infecção, aquilo que nós hoje chamamos de inflamação, mas foi ele que chamou. Porque a estrutura fica quente, calor, fica inchada, porque derrama, tem edema, e isso é o tumor. Atenção que o tumor não tem especificamente a ver com cancro, já lá vamos. Fica bem encarnada, rubor, e, portanto, ele percebeu que nessas situações havia um estado sufixo são, estado de inanição, contemplação, inflamação, um estado de uma chama, flama, o discurso inflamado, um tipo que fala com alma, discurso inflamado, flama, chama, lá dentro. Estamos na Grécia há 3 mil anos atrás. Portanto, havia para uma coisa estar quente, vermelha, e a sair cá para fora, é porque havia um estado, são, de uma chama, flama in, lá dentro. E isto passou-se a chamar a inflamação. Pronto, é simples. Um, nós, nesta aula e nos slides que eu vos mandei, vou pôr a azul os prefixos e vamos usar em rosa os sufixos. Cardio é coração. Os logistas, logos, tratado sobre. Portanto, o logista é o que leu o tratado sobre. É o que sabe disso. É o especialista de cardio, de coração, de gineco. Se eu estivesse na prática, perguntava-vos, aquele milênio é mais complicado. Gineco, mulher, feminino, melhor, gineco feminino ou mulher, como queiram, dá para os dois lados. Ginecologista ou especialista das mulheres. Gastro, estômago. Entro, intestino. Já tínhamos visto há bocado atrás sobre a diarreia. Disenteria, entro, intestino desperturbado. Isto está a satisfazer em água. Gastro é o especialista do estômago e do intestino. E o oto é ouvido, o rino é nariz e o laringo é a laringe, o especialista de olhos, desculpa, de ouvidos, nariz e garganta. Isto não vale nada. Aliás, a mesma lógica aplica-se à linguagem comum, não é só na técnica. Porque eu tenho na linguagem corrente. Eu hoje estou muito animado. Há dias que o tipo está triste, outros dias está muito animado. E vocês têm os desenhos animados e filmes de animação. Anima do latim alma. Portanto, se eu estou animado, estou com mais alma. E os desenhos são animados porque a sequência de desenho um atrás do outro, que passam um atrás, até parece que se movimentam e que as criaturas têm alma. Radical, a malta só fala de radical para os desportos radicais, mas radical é a raiz, portanto é o desporto, é a raiz da origem, portanto radicais das palavras, radicais químicos. E depois tem estas duas palavras aqui que mostra como a sociedade adultera pelo seu mau uso palavras. As duas mais giras é o prefixo tele e o prefixo auto. Se vocês passarem na rua por um qualquer escaparate ou quiosque de revistas, e hoje em dia há revistas a mais, não sei como é que há mercado que chega para isso tudo, qualquer revista que comece em qualquer televisão, teleguia, telesemana ou resto de parte, vocês sabem que é uma revista com os programas da televisão e lá com a vida dos atores e dessa gente. Mas tele não tem nada a ver com isso. É uma adulteração do prefixo. Tele significa a distância. E vocês em medicina têm muitas palavras. Telemetria. O doente de risco cardiovascular transmite por telemetria o eletrocardiograma e o médico no seu escritório está a receber. Telemetria, medição à distância. Quando eu era pequeno e havia os carrinhos a corda, depois começou a haver carrinhos teleguiados. Teleguia. O sentadinho na minha cadeira guiava o carrinho à distância.
televisão, eu vejo os acontecimentos à distância, no conforto da minha casa. Por isso é que é televisão. E a propósito disso agora, aproveitou-se o prefixo tele para ter... as pessoas acham que só tem a ver com televisão. Não, televisão é mais um exemplo, como o teleguiado, como a telemetria, como a telemática. E o mesmo do auto. Vocês no mesmo quiosque de revistas, qualquer revista, autoguia, autopreços, auto isto, auto aquilo, vocês dizem que é dos veículos quatro rodas. Mentira. É! E dizem bem. Mas a palavra auto quer dizer por si próprio. O que é um indivíduo autodidata? É o indivíduo que se fez por si próprio, mesmo que tenha tido pouca escolaridade. Portanto, ele é automóvel, porque antes os veículos eram puxados a bois e a cavalos. E alguém inventou o motor e o veículo passou a ser movido por si próprio. E vocês têm coisas automóveis, automáticas, os indivíduos autodidatas, etc, etc. Pronto. E por isso é que eu há bocado falava para os alunos imigrantes em inglês, porque, atenção, falar bem uma língua não obriga a não falar outra. Olha, eu falo cinco. E fiz grande parte da minha formação nos Estados Unidos. Mas se é para ser inglês, é inglês. Se é italiano, é italiano. Se é francês, é francês. Se é brasileiro, é brasileiro. Se é português, é português. Mesmo em inglês, as raízes são as mesmas. Portanto, na prática, eu disse que ia pôr os prefixos azul e os sufixos a cor-de-rosa. Sufixos em medicina são relativamente poucos. Aí é fácil. É o it, é o oma, é o ose, é o são. Os sufixos são poucos. É o émia, é o úria. São 10 ou 15 ou 20. Onde vocês têm imenso é nos prefixos, que é onde a gente agora vai ver um bocadinho. Outra coisa que temos que usar é os termos adequadamente. Isto é, esta é uma que eu vi num telejornal que não me contive. Epá, tive que ligar lá para a TVI para dizer-me: chama-me lá essa menina. Aí a gente arquiva a queixa, então vai por escrito. Eu posso dizer que faço prevenção na população do cancro do cólon e reto. Está muito bem dito e é muito importante. Como sabem, o cancro do cólon e do reto é um dos cancros mais frequentes da população, que a gente tem que fazer prevenção do cancro da onde? Neste caso estou a falar de quê? Do cólon e reto. Cólon é um substantivo, reto é um substantivo. Mas se me apetecer, e também digo igualmente bem, vou, em vez de usar o substantivo, vou usar o respectivo adjetivo. E digo assim, eu faço prevenção do cancro coloretal. Também está perfeito. Coloretal é o adjetivo que corresponde ao cólon e ao reto. Tanto me faz dizer, faço prevenção do cancro do cólon e reto, como posso dizer prevenção do cancro coloretal. O que eu não posso dizer, e essa menina burra disse, é que eles faziam prevenção do cancro do coloretal. Ao dizer do coloretal, ao usar a preposição do, de o, coloretal, que eu saiba, não é nenhum substantivo, é um adjetivo. E isto é muito frequente. Eu posso dizer, num diabético, qual é a minha concentração de glucose? Está muito alta, estou com 200, que chatice, devia estar com 100. Concentração de glucose, ou concentração de açúcar. Há uma palavra que me poupa trabalho, que é glicémia. Qual é a minha glicémia? Glicoaçúcarémia, sufixo no sangue. E eu digo qual é a minha glicémia. O que não faz sentido é eu dizer qual é a minha concentração de glicémia. Isso é um burro a falar. Porque émia já por si só significa concentração no sangue. E uria, concentração na urina. Portanto, eu digo concentração de glucose no sangue, que dá um trabalhão. 200, que chatice, queria ter 100. É muito mais fácil dizer qual é a minha glicémia. Chatice, tenho 200, queria ter 100. O que não faz sentido é eu dizer qual é a minha concentração de glicémia. Pronto. Essas coisas são importantes a gente perceber. Então cá estão os sufixos. Émia, concentração de qualquer coisa no sangue. Úria, como diziam os ingleses, eu também sei dizer palavras, sei ser. Os ingleses têm uma palavra gira para isto. É um pitfall. É uma ratoeira. Úria dá para os dois lados. Pode ser concentração na urina ou meramente presença na urina. Voltamos a falar da glucose. Não é normal nós, na nossa urina, termos glucose. A glucose é toda absorvida nos rins, não vai fora, em condições fisiológicas. Portanto, se eu disser uma pessoa tem glicosúria, significa presença de glucose na urina, o que já se é um achado algo patológico.
mas também pode, noutras palavras, dizer a concentração na urina. Ao passo que o hemi é sempre concentração no sangue, porque no sangue está tudo. Oma significa uma tumefação. Tumefação, estado de tumefação, é uma coisa saliente que saiu. E por isso nós temos a ideia de tumor. Carcinoma, sarcoma, hematoma. Mas vocês dizem na linguagem corrente, e bem, fui jogar à bola com os meus amigos, ele deu-me uma canelada e eu fiquei com um batatoma. Pois claro, bem, estão a usar o sufixo do oma de uma coisa ali acumulada, que é um hematoma. Moral da história, nem toda a palavra que acaba em oma tem que ser um cancro. Exemplo típico, o batatoma e o hematoma, embora a maioria seja. It é o sufixo de inflamado. Não forçosamente de infectado. Cuidado. Geralmente, as infecções causam inflamação. Se eu tiver uma amigdalite ou uma meningite, são doenças do foro infeccioso e quase sempre, em princípio, e portanto traduz-se no componente inflamatório devido à infecção. Mas o IT, o que me está a dizer é que aquilo está inflamado. Porque as artrites são inflamações do artro, das articulações, e a maioria delas não são infecciosas, mas por definição estão inflamadas. Ose é um sufixo também complicado em medicina, porque o ose dá para tudo. A gente, quando não sabe o que é que há de chamar a uma coisa, usa o sufixo ose, isto é. Ose é o sufixo de algo que degenerou, degenerado. Ou seja, não está bom, mas dá para tudo. Porque as doenças das articulações, que não são artrites, a gente chama-lhes artroses. A pessoa com complexos e essas coisas psicológicas tem neuroses, e se for pior do que isso, tem psicoses. E as leucémias, a gente às vezes chama-lhes leucoses. Portanto, o osso é aquela coisa que dá para tudo. Quando eu não sei o que é que uma coisa, como é que há de acabar, fica com o osso. É pouco específico. Outra coisa importante, vocês na vossa vida, quer de estudantes de medicina, quer de médicos, vão ver. Há palavras com significados muito restritos e exames complementares e tudo, e há outros com largo espectro. O OSE tem largo espectro. Por exemplo, vamos para as ciências básicas. ASE é o sufixo que vocês já estudaram na bioquímica dos enzimas. Lipase, fosfatase, transaminase, ou à moda dos do Norte, dado que a maioria do curso da Beira são malta do Porto, as lipas, as fosfatas, as transaminas, como eles lá em cima gostam de dizer, ASE é o sufixo de enzima. A bioquímica está cheia de sufixos. As cadeias saturadas de carbono acabam em ano, como a dupla ligação em eno, como a tripla ligação em ino. Lá está, o al são aldeídos, as zonas são cetonas, os ols são álcois. Gosta do tintol, porque o tintol está-se a referir ao etanol acaba em ol do vinho. Óicos são os ácidos, pronto. A farmácia, então, quando está em farmacologia no ser humano, epá, tudo o que acaba em il são inibidores de uma determinada enzima de conversão que vão estudar, por aí fora. Mas sufixos não são assim tantos. Atenção que nem todas as terminações das palavras médicas são sufixos. Ou são raízes ou são junção de sufixos. Há bocado falei-vos da ectomia. E já vos tinha dito que era tirar fora uma peça ou uma parte de um órgão inteiro. Mas ectomia já é a junção de duas partes. Tomia, que quer dizer cortar, e ecto para fora. Portanto, o que é uma gastrectomia? Gastroestômago. Vamos dividir a palavra. Gastroectotomia. Só que não fica o tudo. Gastrectotomia. Não. Então tirou-se um dos tudo. Abro a barriga, tomia, para tirar fora, ecto, estômago. Mas quando eu digo centese, é aspirar. Uma pessoa tem um derrame dentro das membranas que envolvem os pulmões, que se chamam pleuras, eu meto lá uma agulha, aspiro esse líquido, eu faço uma toracocentese. Centese, aspirar líquido, neste caso do tórax. Há bocado falei-vos do prefixo láparo, que queria dizer barriga, abdômen, melhor dizendo. Há várias situações em que nós acumula-se líquido na cavidade peritoneal, que é a membrana que vocês vão estudar, que forra todos os órgãos abdominais, e nós fazemos uma laparocentese. Tiro líquido, expiro líquido da barriga. Tomia é só cortar, já digo. Rafia, suturar, cozer, não é cozer da culinária, cozer no sentido de dar pontos e suturar, fechar. Rafia é uma hérnia ou rafia,
é suturar um espaço por onde saem os conteúdos. Grafia suturar. Portanto, escopia já disse atrás. Nem todas as terminações, por definição, são sufixos. Pronto, continuar. Mas eu tinha-vos dito que os cor-de-rosas, que eram os sufixos, temos relativamente poucos, azuis é que temos, como se costuma dizer, mais que as mães. É uma loucura. E aqui é que vamos ter que estudar. E é nisso que o meu livro, que eu vos mandei, que eu escrevi, se baseia também. Para já temos prefixo das zonas do corpo. Nós dividimos o corpo nas suas zonas e cada zona, homo é ombro, escápulo é a omoplata, bráquio é braço, mano ou carpo é de mão. Atenção que coxo não é coxa, é anca, porque coxa é cruro e joelho é gono. Outra apropriação. Gono é ângulo, nem é joelho. Go não é ângulo. Vocês, quando usavam no liceu, desculpem, no secundário, os utensílios para medir ângulos tinham transferidores ou então tinham goniómetros, metros, medida do gónio, do ângulo. E porque o joelho é a articulação juntamente com o cotovelo que faz ângulo, alguém se lembrou de aplicar o prefixo de ângulo ao joelho. E a gente em medicina gonalgia é dor do joelho, mas realmente vem de ângulo. Pronto, e por aí fora. Perna é suro, mas isto é só o princípio dos sufixos. Depois temos outra coisa gira. E cá está a capa do livro que eu escrevi, por onde vocês vão estudar e já a preparar a prática da manhã. Por isso é que eu quis esta aula de manhã para terem tempo livre à tarde. Vocês, no primeiro ano e no segundo, levam como bastante anatomia. Já vamos ver onde é que vem a palavra anatomia. E com várias coisas engraçadas. Por exemplo, e nem todas fazem sentido. Porque, atenção, eu estou-vos a dizer isto tudo, mas nem tudo é linear. Peço desculpa. Nem tudo é assim linear, como dizem os ingleses, nem tudo é straightforward. Um exemplo. Seios. Os seios, não sei o que, as mulheres, seios, mamas, mamas convexos, protrusão. É a única palavra. Porque em anatomia, seio é o contrário disso. É concavidade, é buraco. Vocês vão estudar seios frontais, seios esfenoidais, seios coronários, seios esofágicos, seios de tudo quanto há. Sempre que virem um seio, é uma escavação, uma caverna, um buraco. O único que está maldito é o seio mama, porque é convexo. Foramen, em latim, também quer dizer buraco. Plural de foramen é foramina, também é buraco. Recessos e hiatos, tudo isto tem a ver com buracos. Colos são estreitamentos. Vocês sentam a criancinha ao colo, porque é o corpo sentadinho na cadeira, está mais. Os colos, colo do úmero, colo do fémur, colo do útero, colo daqui, colo dali, são estreitamentos. As apófises, que vocês vão estudar nos ossos I, são prolongamentos. Apo para fora, fise planta. É uma planta que cresce para fora. Portanto, quando os ossos têm assim uns prolongamentos estreitinhos, são apófises. Depois os antigos anatomistas, estamos a falar do Renascimento, não é? Quando a anatomia explodiu, 1500 e tal. Tinham que ter muita imaginação para dar nomes às palavras que continuamos a usar. Mastoides. Apófise mastoide do temporal. Tem o osso, que é o temporal, não é? Apófise, já vimos que é prolongamento. Mastoide, oide, outro sufixo que eu ainda não disse. Oide é aquele sufixo que não é bem uma coisa, mas parece. Não é bem uma coisa, mas para lá caminha. É assim, como dizia o outro, não é a sorte grande, mas é a aproximação. Ou se quiserem em linguagem moderna, são os bonabis. Ainda não são, mas querem ser. A gente às vezes até quando quer insultar um tipo que é assim meio parvo, não é parvo completamente. A gente diz que é parvalhoide. Epá, o gajo não é 100% besta, mas para lá caminha, é parvalhoide, não é bem parvo. O oide quer dizer isto. Então, apófise mastoide, mastomama. Uma mulher, depois de ter o parto, às vezes tem aquele quadro gravíssimo das mastites, mastomamaite inflamada, afetada. Apófise mastoide, porque os autores acharam que aquele prolongamento do temporal, a apófise, tinha uma forma de mama. Corona, as artérias coronárias, toda a gente fala, o infarto. Corona, em latim, é uma coroa. O rei e a rainha tinham uma corona na cabeça.
Porquê é que as artérias se chamam coronárias? Porque uma vai para um lado e outra vai para o outro, dão a volta ao coração, dispõem-se em forma de coroa. Pronto. Portanto, tudo tem razão de ser. A própria medicina que vocês estão a estudar, o seu nome vem da ars medicina, o médium. Vocês já ouviram falar do médium nos filmes lá da hipnose. O médium é aquele que tem a arte da cura. Já a clínica é um conceito diferente. Medicina é uma coisa, clínica é outra. Eu, se quiser aprender golfe, vou para uma clínica de golfe. Quando tenho o computador estragado, levo a uma clínica, a uma infoclínica, uma clínica médica. E vocês, eu sei que agora já não estudam no secundário cristais, mas no meu tempo estudava-se também na mineralogia e cristalografia. Havia vários sistemas que a gente aprendia, uns estavam assim todos direitinhos, perpendiculares, e havia uns que estavam inclinados. E quando estavam inclinados num eixo, a gente chamava sistema monoclínico, e inclinados em três eixos, a gente chamava sistema triclínico. O que é que isto tem tudo a ver com clínica? Ah, porque clínica, peço desculpa, porque clínica significa inclinado. O que é um clínico? É o tipo que se inclina, que se debruça sobre o problema dos outros. E o gajo da clínica é do computador, é o que se debruça sobre o problema do vosso do computador e do golfe. Pronto. Portanto, é assim que eu gostaria que estudassem. E vamos agora aqui fazer mais uma pequena pausa para eu gravar também este vídeo pequenino, para depois voltar a gravar e venho já ao vosso contacto. Já sabem que é 3, 4 minutos. Até já, então.